informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 28 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Marfrig lança linha de carne bovina sustentável, com gado saindo de Mato Grosso do Sul. Área de soja com seguro pode mais que dobrar no Brasil na safra 2020-2021. Brasil pede que China apresente laudos de testes de coronavírus em asa de frango. Agro apresenta projeto sobre custas cartorárias após medida provisória caducar. E a Câmara aprovou nova lei de falências e o produtor rural, pessoa física, também poderá entrar na recuperação judicial. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nessa sexta-feira, mais um dia de sol com algumas nuvens e não chove em Dourados e região. Temperatura variando de 19 graus agora cedo até 33 graus à tarde. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 215 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 220 à vista. Vaca gorda, a R$ 205 no friboi e a R$ 210 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 51 e a de soja a R$ 135, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deverá analisar a compra de indústrias de margarinas e maionese da norte-americana Bunge pela Seara, do grupo JBS.
O pedido para que o negócio fosse submetido à análise foi feito pelo conselheiro Luiz Henrique Bertolino Braido na quarta-feira. Segundo o Braido, a operação afeta dois mercados relevantes: margarinas e óleo degomado de soja. Segundo o CAD, com relação ao mercado de margarinas, o Braido afirmou ser necessário um exame mais aprofundado das justificativas para a aprovação da compra, uma vez que foi verificada a existência de alta concentração na produção nas mãos de uns, a partir da venda, e de barreiras à entrada de novos concorrentes. A compra da Bunge pela Seara havia sido aprovada sem passar pelo tribunal. A produtora de carnes Marfrig iniciou as vendas de uma nova linha de produtos de bovinos obtidos a partir de animais originários de propriedades sustentáveis, informou a empresa em comunicado na quarta-feira. A nova linha de carne bovina carbono neutro, a ser comercializada sob a marca Viva, inicialmente será distribuída apenas no Brasil, segundo o diretor de Sustentabilidade e Comunicação da Marfrig, Paulo Pianese. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Embrapa. Ela envolve o gado criado em fazendas, nas quais as emissões de metano dos animais são neutralizadas pelo cultivo de florestas ou produção agrícola. O metano, um potente gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global, é um bioproduto natural da digestão de bovinos e outros ruminantes. Grande parte deles é liberado na atmosfera pelos arrotos e pela respiração dos animais. A Marfrig possui capacidade de abate de mais de 31.800 cabeças de gado por dia em seus frigoríficos na América do Sul e na América do Norte. A princípio, a companhia planeja fabricar os produtos da marca Viva por meio do abate mensal de 300 a 400 animais provenientes da Santa Virgínia Agro, em Mato Grosso do Sul. O tamanho da área plantada com soja coberta por seguro agrícola no Brasil pode mais do que dobrar na safra 2020-2021, atingindo 10 milhões de hectares pela primeira vez, após preços rentáveis impulsionarem vendas antecipadas de cerca de metade da produção antes mesmo do início do plantio da soja em setembro. A previsão indica que a área assegurada com a soja deve alcançar 10 milhões de hectares, com 120 mil apólice e 32 bilhões e 500 milhões de reais em valor segurado. No ano passado foram 38.669 apólices, 4 milhões de hectares de soja e 10 bilhões e 900 milhões de reais em valor segurado. Essa ferramenta de proteção da renda do produtor é uma das prioridades do Ministério da Agricultura, que tem destinado mais recursos para as subvenções do Prêmio do Seguro no Plano Safra. O orçamento federal para o subsídio do seguro rural passou de 440 milhões de reais no ano passado para 955 milhões em 2020, ampliando o suporte contra pragas, doenças e principalmente mudanças climáticas nas lavouras. O Brasil pediu a autoridades chinesas para que apresente os resultados dos testes laboratoriais que detectaram traços do novo coronavírus em asas de frango exportada pelo país, indicou um comunicado do Ministério da Agricultura na quarta-feira. A solicitação foi realizada durante uma reunião na cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, onde adidos agrícolas brasileiros se encontraram com autoridades sanitárias e comerciais da cidade. No dia 13 de agosto, a prefeitura de Shenzhen disse ter detectado o novo coronavírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil. De acordo com o número de registro informado no comunicado, o lote pertencia ao frigorífico da Aurora em Xaxim, Santa Catarina. De acordo com o comunicado de quarta-feira, o lado chinês informou que os laudos dos testes estão sob responsabilidade de autoridades sanitárias de Guangdong, que não participaram da reunião. As autoridades chinesas que participaram
disseram que 3 amostras testaram positivo para o novo coronavírus. Uma coletada em asas de frango e 2 coletadas na embalagem dos produtos provenientes da fábrica da Aurora. O setor do agronegócio se mobilizou rapidamente para contornar o fato da medida provisória 958 ter caducado. Ela fixava o teto de R$ 250 para as custas cartorárias relacionadas a registro de garantias para operação de crédito rural e caducou na segunda-feira por falta de votação no Senado. Anteontem, o deputado federal goiano José Mário Schreiner, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, apresentou o projeto de lei que estabelece teto nacional de emolumentos, ou seja, custas cartorárias, para o registro de garantias vinculadas às cédulas de formalização das operações de financiamento rural. A MP 958 havia sido aprovada na quarta-feira passada na Câmara dos Deputados, mas não foi votada no Senado e acabou perdendo validade. A aposta do Ministério da Economia para acelerar a retomada econômica, o projeto que institui uma nova lei de recuperação judicial e falências no Brasil foi aprovado na quarta-feira pela Câmara dos Deputados. Desenhado desde o ano passado pelo governo, entidades privadas, advogados e magistrados, o texto atualiza a legislação que está em vigor desde 2005, considerada defasada pelo setor empresarial. O texto agora segue para análise do Senado. Entre os destaques do novo marco estão previsão de regras que facilitam a tomada de empréstimo por empresas em recuperação judicial, descontos e prazos maiores para o parcelamento de dívidas com a União, estímulos para que as empresas busquem a negociação com os credores fora do ambiente judicial, aceleração do processo de decretação de falência, entre outros pontos. Uma nova lei de falência era buscada há anos. O texto permite, por exemplo, que o produtor rural, pessoa física, também entre com um pedido de recuperação judicial. Não há previsão para isso na lei atual, apesar de algumas decisões isoladas da Justiça já terem reconhecido esse direito. A ideia foi incorporada no relatório por sugestão do deputado gaúcho Alceu Moreira. A emenda foi objeto de ampla negociação envolvendo a Frente Parlamentar da Agricultura e o governo. Mais uma usina de etanol de milho iniciou suas atividades em Mato Grosso. A unidade da Impasa Brasil, localizada em Nova Mutum, começou a operar na quarta-feira com capacidade para produzir 890 metros cúbicos por dia de etanol hidratado. São 275 empregos diretos gerados e pelo menos 3 vezes mais de forma indireta. A indústria em Nova Mutum recebeu investimento de 550 milhões de reais e movimentou cerca de 2.000 empregos durante as obras. É a segunda usina da empresa em Mato Grosso. A outra indústria está localizada em Sinop, com produção de 560 milhões de litros de etanol de milho ao ano. Mesmo faltando poucos dias para o final do mês de agosto, na quarta-feira o mercado de suínos manteve preços sustentados ou com altas, principalmente no caso do animal vivo. De acordo com a análise do CPEA-Exalc, a competitividade da carne suína no mercado interno está caindo em relação à de frango. Entretanto, a procura de fora, principalmente da China, faz com que parte da indústria busque novos lotes para abate, para garantir a linha de produção. Em São Paulo, segundo a Scott Consultoria, o preço da arroba do suíno CIF ficou estável entre R$ 143 e R$ 145, assim como a carcaça especial cotada em R$ 10,50 a R$ 10,90 ao quilo. No caso do animal vivo, conforme informações do CPEA-Exalc referentes à terça-feira, apenas em Minas Gerais o preço ficou inalterado, R$ 7,79 o quilo. Houve alta de mais de 1% em São Paulo,
alcançando R$ 7,58 kg, avanço de quase 1% no Paraná, com preço de R$ 7,17 o quilo, aumento de 0,5% em Santa Catarina, com valor de R$ 7,03, e no Rio Grande do Sul, fechando em R$ 6,59 o quilo do suíno. O governo vai retirar temporariamente os impostos de importação de arroz, soja e milho de países de fora do Mercosul, segundo informou o jornal Valor Econômico, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum. O objetivo da medida é propor equilíbrio dos preços e combater impactos na inflação, dada a disparada dos valores dos 3 grãos no Brasil, ainda segundo esse secretário, que não especificou até quando vale essa isenção de imposto. Ontem a medida seria votada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Frente Parlamentar Ambientalista defende fim dos incentivos fiscais para agrotóxicos. Integrantes da Frente Parlamentar Ambientalista e convidados de uma reunião virtual do grupo defenderam o fim dos incentivos fiscais relacionados à produção e venda de agrotóxicos no âmbito da reforma tributária. Nayara Bittencourt, da organização Terra de Direitos, citou cálculos de 2017 que apontam reduções de impostos e isenções em um total de 9,8 bilhões de reais. Para o deputado Nildo Tato, do PT de São Paulo, a reforma tributária tem que avançar na pauta sustentável. E fazer valer, do ponto de vista da legislação, das políticas públicas, aquilo que interessa para a maioria do povo brasileiro, ou melhor, para todos, tá? Então é esse o debate, e não ficar, a reforma tributária ficar resguardando, entendeu, direitos, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista da legislação, para uma minoria que ganha dinheiro em detrimento da saúde e em detrimento do meio ambiente. Também a nutricionista Bela Gil, do Instituto Brasil Orgânico, mais conhecida pelos programas de TV sobre alimentação saudável, disse que os incentivos tornam o produto orgânico ainda mais caro. A gente produzindo alimentos ultraprocessados, com, enfim, produtos com insumos, digamos assim, que tem isenção fiscal, que é subsidiado pelo governo, obviamente isso vai ser mais barato do que um produto orgânico. Juliana Costa, representante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, lembrou que a Anvisa deve decidir nos próximos dias se rever decisão tomada em 2017 de proibir o uso do herbicida Paraquat no país, a partir de 22 de setembro. Naquela época, segundo ela, a agência concluiu que o produto pode causar danos ao sistema nervoso, mas os produtores agrícolas, por meio da Frente Parlamentar da Agropecuária, pediram mais tempo para apresentar novos estudos. Os produtores afirmam que haveria um prejuízo de 400 milhões de reais por ano apenas na lavoura de soja, caso o herbicida fosse banido. Juliana diz que houve uma mudança de visão dentro do governo nos últimos anos e isso ficou claro em 2019. A Anvisa, por exemplo, mudou no ano passado a classificação toxicológica e de uma hora para outra, substâncias que eram consideradas extremamente tóxicas passaram a ser pouco tóxicas ou improváveis de causar dano agudo. Antes, a possibilidade de causar cegueira, corrosão na pele ou danos nas vias respiratórias era critério para classificar um agrotóxico como extremamente tóxico e agora não é mais. Do ano passado para cá, 767 registros de defensivos agrícolas foram aprovados pela Anvisa, de acordo com Juliana. Ela afirmou ainda que 35% deles são proibidos na União Europeia. Em relação aos incentivos fiscais, Nayara Bittencourt, da organização Terra de Direitos, explica que existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que questiona a isenção do IPI para a cadeia dos agrotóxicos e a redução de 60% do ICMS. O Ministério Público foi favorável à tese da ação,
mais entidades como a Associação Brasileira dos Produtores de Soja afirmam que os defensivos são essenciais para a produtividade. Além disso, sem os incentivos, haveria aumento de preço, pois os produtos representam 35% do custo. A AproSoja diz que existe fiscalização no país e que mais de 90% das amostras coletadas são aprovadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semeim-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semeim-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã, na segunda-feira, às 6 horas, se Deus quiser. E você pode nos assistir também na página da Grande FM no Facebook e no YouTube. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.